Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui. Nós estamos aqui iniciando essa semana na presença de Deus e vamos dar graças a Deus porque Ele deu essa oportunidade para a gente dar continuidade em nossos estudos. Esse tempo para a gente ouvir um pouco da palavra de Deus. E vamos continuar aqui nos nossos estudos no livro de Gênesis. Só para relembrar rapidamente, na semana passada, onde nós estudamos o capítulo 33, o que nós vimos nesse capítulo aqui em Gênesis? Nós vimos aquele encontro de Jacó com Esaú. Lembra lá que Jacó ele ficou 20 anos em Padã Arã, onde ele ficou lá porque ele fugiu do seu irmão Esaú, porque Esaú queria matar ele, mas depois de 20 anos Deus fala para Jacó, retorna à terra de Canaã, porque é aquela terra que Deus ia dar para os seus descendentes e ele retorna para a terra de Canaã. Só que ele, no meio do caminho, ficou com grande medo de Esaú. Enviou presentes para Esaú, imaginando aplacar a ira de Esaú. E ele tem esse encontro com Esaú. Só que o que ele não imaginava é que Esaú já tinha toda a questão resolvida em seu coração. Esaú recebeu ele com alegria, os dois se abraçaram, os dois choraram. Olha só, Esaú, um homem incrédulo, tinha o coração aberto para receber a Jacó. E Jacó ali, todo duvidoso, duvidoso se Deus iria ajudar ele ou não. Depois disso, logo que ele chegou ali na terra de Canaã, ele foi habitar em Siquém, onde nós vemos que ele cometeu um erro, e nós vamos ver um pouco mais sobre isso hoje. Mas antes de iniciarmos aqui no capítulo 34, eu gostaria de orar com os irmãos. Vamos então estar orando, e eu queria apresentar aos irmãos um pedido de oração. Na última live que nós tivemos ali em Gênesis, a irmã Alexandra Lima de Souza, ela fez um pedido e eu peço para os irmãos também lembrarem desse pedido dela em sua casa. Ela pede oração porque ela tem passado por um período de depressão e tem surtado com tudo. Então vamos estar orando aí pela Alexandra Lima de Souza. Que Deus esteja te confortando, te fortalecendo cada dia mais e que a irmã fique firme na palavra de Deus, porque Ele há de sustentar você a cada momento. Se apegue à palavra de Deus. Alexandra Lima de Souza. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelo tempo que nós estamos aqui. Obrigado por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado em ter esse contato com a Tua palavra. Rogamos a Ti, Senhor Deus, que o Seu Santo Espírito esteja neste momento nos iluminando para que possamos compreender Sua palavra e que o Senhor esteja tirando ricas lições para as nossas vidas aqui nesse texto e aplicando em nossos corações naquilo que nós precisamos, Senhor Deus, melhorar em nossa caminhada cristã, na nossa jornada cristã. Apresentamos também a Ti, Senhor Deus, a vida de Alexandra Lima de Souza. Ela pede oração porque ela tem passado por momentos difíceis na sua vida com respeito à depressão, com respeito a medo. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, ali sustentando sua vida, que ela, em meio a momentos difíceis, Senhor Deus, possa enxergar o Senhor junto a ela e ela possa descansar em Ti. Ajude ela, Senhor Deus, a sair desse momento difícil de depressão. Esteja sustentando sua vida, sua família, abençoe e derrame suas ricas bênçãos na sua vida e toda a sua família. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Então vamos aqui dar continuidade em nosso estudo e hoje nós vamos estudar aqui o capítulo 34 de Gênesis. Meus irmãos, vamos ver que esse capítulo foi um capítulo triste na vida de Jacó, porque ele tomou uma escolha errada, ele fez uma escolha errada, desobedeceu a Deus, foi morar em Siquém e não foi para Betel. Essa decisão errada que ele tomou trouxe várias consequências ruins para a sua vida. É um capítulo triste na vida de Jacó. O que nós vamos ver aqui como narrativa dentro deste capítulo? Nós vamos ver que em Siquém, Diná, ela saiu para conhecer as moças da cidade. E nisso ela foi abusada sexualmente pelo príncipe da cidade, que é Siquém. Esse era o nome dele também, assim como era o nome da cidade. E Amor, pai de Siquém, depois ele vai falar com Jacó e com os filhos de Jacó para arranjar o casamento. Então, já que isso aconteceu, já que meu filho se apaixonou pela sua única filha, né, a única filha de Jacó, que era Diná, já que ele se apaixonou, vamos então aqui fazer um casamento e vamos nos aparentarmos e vamos fazer uma festa aqui de casamento. E a gente vai ver que Simeão e Levi, que eram os irmãos de Diná,
Simeão e Levi, eles tramam um plano contra os siquemitas. E nós vamos ver um pouco sobre esse plano que eles tiveram ali contra os moradores de Siquém. Então, isso aqui é o que está contido aqui no capítulo 34. Meus irmãos, o que nós veremos aqui como tema central, como tema principal do capítulo 34? Nós veremos aqui o desastre de quem vive fora da vontade de Deus. Jacó estava vivendo fora da vontade de Deus. E nesse capítulo vai mostrar, o capítulo talvez mais triste da vida de Jacó, o desastre que é uma pessoa viver fora da vontade de Deus. Primeiro vamos ver que Jacó, ele estava se preocupando apenas com seu gado. Ele andava aqui na terra de Canaã procurando uma terra que seria melhor para o seu gado. Note a sua preocupação. Ele não estava mais se preocupando com a vida espiritual da sua família. Ele estava se preocupando apenas com o seu gado, com os bens materiais que ele tinha, com a riqueza que ele tinha adquirido. Olha só o capítulo 33, o versículo 17 diz assim: E Jacó partiu para Sucote e edificou para si uma casa e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Note então que onde ele andava, ele estava andando em locais onde ele conseguia ali uma boa terra para o seu gado. Só que ele não estava procurando uma boa terra em um bom local para a sua família. E depois de Sucote, ele foi para Siquém. Olha só o que diz os versículos 18 a 20. Dizem assim: Voltando de Padarã, chegou Jacó, são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo, onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Meus irmãos, Jacó, ele errou em ter ficado em Sucote e ele errou em ter ficado em Siquém, porque a palavra de Deus nos mostra que ele deveria ter ido para Betel, onde lá em Gênesis capítulo 28, ele teve aquele encontro com Deus e ele fez uma aliança com Deus, Gênesis capítulo 28. Só que nós vemos que ele não vai para Betel e ele anda em desobediência a Deus. E vimos também que ele justificou a sua má decisão fazendo um ato religioso. Olha só, ele ficou em Siquém e levantou um altar para Deus. Ele tentou justificar a sua desobediência, a sua má decisão, com um lindo ato religioso, só que isso não agradou a Deus. Então nós vemos ali pessoas religiosas tomando más decisões. Meus irmãos, só que isso trouxe graves consequências para a sua família. Ele tomou uma decisão errada e nós veremos aqui que isso trouxe graves consequências para a família, porque ele estava em procura de terra boa para o seu gado. Ele estava valorizando os seus bens, ele estava valorizando o seu rebanho, mas se esqueceu do rebanho que é a sua família. Ele valorizou seus bens materiais, a sua riqueza, a sua prosperidade e se esqueceu da sua família. Eu ouvi dizer de um certo homem que ele estava de mudança. Então ele ia mudar da sua cidade, estava procurando uma outra cidade para se mudar. Só que esse homem ele fez algo que é muito bom. Antes de se mudar para aquela cidade, ele foi procurar conhecer as igrejas que haviam naquela cidade. Sabe por quê? Porque a sua família, seus filhos, sua esposa estariam em mudança juntamente com ele. Então o que ele fez? Primeiro, deixa eu ver quais igrejas existem aqui, se existe uma igreja fiel à palavra de Deus, para que a minha família possa frequentar essa igreja aqui. Caso a cidade não tivesse uma boa igreja, ele não escolhia aquele bairro para se mudar. Ele então procuraria outra cidade e veria primeiro quais eram as igrejas que existiam naquela cidade. Se existia alguma igreja fiel à palavra de Deus, então ele ia se mudar para aquela cidade, porque a sua família estava indo junto. Mas nós vemos, meus irmãos, que muitas pessoas fazem diferente hoje em dia. Muitas pessoas primeiro eles vão se mudar. Não, vamos primeiro arrumar uma casa, se mudar, depois a gente vê se tem alguma igreja, se a gente pode frequentar alguma igreja. Note que essas pessoas estão valorizando a sua casa, estão valorizando talvez a sua profissão e se esquecendo ali da vontade de Deus, se esquecendo da vida espiritual da sua família. Olha só, pessoas que valorizam a casa,
mas estão esquecendo da vida espiritual. Este homem, ele fez diferente. Primeiro, ele procurou uma boa igreja para ali cuidar da sua família, para que a sua família pudesse frequentar. E depois ele mudava para aquela cidade. Meus irmãos, mas vamos ver aqui as consequências desastrosas de uma pessoa que vive fora da vontade de Deus. Olha só o capítulo 34, o versículo 1 diz assim para a gente. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Olha, até aqui tudo normal. Era a única mulher dentro da casa, era a única filha, era normal. Então, uma jovem ou uma adolescente saía ali para fora para conhecer as meninas da cidade, para que ela pudesse fazer amizade. Nós percebemos que Jacó só teve filho homens. Diná era a única menina ali da família. Isso é normal, uma jovem sair para conhecer outras meninas. Mas olha só a continuação. Versículo 2. Viu a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a possuiu e assim a humilhou. Meus irmãos, olha só o que aconteceu, as consequências desastrosas de viver fora da vontade de Deus. Jacó estava vivendo fora da vontade de Deus. Não era para ele estar habitando em Siquém, era para ele estar em Betel, onde ele tinha feito uma aliança com Deus. Mas ele escolheu ficar em Siquém porque era melhor para o seu gado. Ele estava preocupado com os seus bens materiais e esqueceu da vida espiritual da sua família. Se Jacó tivesse ido para Betel, isso não teria acontecido com a sua filha. A sua filha não teria sido amolestada, a sua filha não teria sido humilhada sexualmente por Siquém. Jacó, ele valorizou o seu gado, mas ele se esqueceu da sua família. Olha só o que diz o versículo 5. Fala assim para a gente. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltasse. Meus irmãos, note que quando o cabeça da casa valoriza alguma coisa, a sua família vai se ocupar naquilo que ele valoriza. Jacó estava valorizando o seu gado. E onde seus filhos estavam aqui quando Diná foi ali amolestada? Seus filhos estavam cuidando do gado. Quando o cabeça da casa, o que é o marido do lar, o marido da casa, ele valoriza alguma coisa, toda a sua família vai se ocupar nisso também. Olha só a influência que os pais trazem para os filhos. E nós vemos isso aqui, Jacó valorizando o gado e os seus filhos se ocupando com esses gados aqui. Jacó, meus irmãos, ele se esqueceu da sua família e valorizou o seu gado. Seus filhos também acabaram seguindo o mesmo exemplo, valorizando e se ocupando com o gado. Meus irmãos, trazendo uma aplicação para nossas vidas diante desse contexto. O que você tem valorizado em detrimento da vida espiritual da sua família? Olhe para a sua vida, veja áreas da sua vida que talvez você esteja valorizando. O que tem sido o gado que você tem valorizado na sua vida e se esquecido em detrimento da vida espiritual da sua família? Será que você tem dado um valor grande para o seu trabalho? Será que você tem se envolvido, gastado tempo no seu trabalho, todo o seu pensamento, todas as suas forças têm se voltado para valorizar o seu trabalho e com isso você tem se esquecido da vida espiritual da sua família? Será que você tem valorizado os seus bens materiais, a sua casa que você tem, um terreno que você tem? Será que você tem ocupado todo o seu tempo e seus esforços nessas coisas que são passageiras e tem se esquecido da vida espiritual da sua família? Será que talvez você tenha valorizado demasiadamente os seus estudos, sua faculdade, seu diploma, e você tem dado tanto valor a isso, mas esquecendo da vida espiritual da sua família? Jacó estava valorizando o gado e os seus filhos começaram a se envolver naquilo que Jacó valorizava. Só que ele estava esquecendo da vida espiritual da sua família. Diná, ela foi ali amolestada, porque Jacó não deu atenção para a sua família, mas deu atenção para o seu gado. Ele procurava terras onde morar, onde era bom para o seu gado, mas onde não era bom para a sua família. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui nessa narrativa também,
que fora da vontade de Deus, o mundo ele sempre te dará prosperidade. Perceba bem, Jacó estava vivendo fora da vontade de Deus. E note, meus irmãos, quando você vive fora da vontade de Deus, o mundo ele vai chegar te dando prosperidade, te dando oportunidades, te dando oportunidade de crescer financeiramente aqui nesse mundo. Mas isso é apenas um laço para te enredar. Isso aconteceu com a vida de Jacó. Olha só o capítulo 34, versículos 6 a 10. Dizem assim: E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor: A alma de meu filho Siquém está enamorado, apaixonada fortemente a vossa filha. Peço-vos que lhes deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitarei conosco, a terra estará a vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela dende possessões. Olha só o que estava acontecendo. Jacó com sua família estavam vivendo fora da vontade de Deus. Agora Amor, que é pai de Siquém, Siquém é o príncipe daquela terra, Amor era o rei daquela terra ali. Ele chegou trazendo essa responsabilidade ou essa questão para Jacó. Olha, vamos nos aparentar, dê a sua filha Diná para se casar com meu filho Siquém. E aqui você fique na nossa terra, você pode trabalhar, você pode habitar, você pode vender, pode comprar, fique aqui. Meus irmãos, olha só, veja só, isso parece ser uma grande oportunidade que Amor estava dando para Jacó. Não seria bom Jacó ter aceitado? Financeiramente, olhando para a vida dele, seria bom. Ele estava peregrinando, tinha vivido 20 anos fora, estava retornando agora para a terra de Canaã. Ele não tinha nada aqui lá naquela terra. Seria uma boa ocasião para ele aceitar. Mas note que isso é apenas um laço para enredar ele num local onde não é a vontade de Deus, para que ele fique preso fora da vontade de Deus. O mundo, meus irmãos, ele vai te dar essa oportunidade quando você vive fora da vontade de Deus, quando você vive em Siquém, sendo que era para você estar em Betel. O mundo, Siquém, vai trazer para você várias oportunidades para você crescer financeiramente, para você prosperar em várias áreas da sua vida. Só que você não vai prosperar na sua vida espiritual e você sempre vai viver fora da vontade de Deus. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Esse texto diz assim para a gente: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Aqui Deus está nos incentivando a olhar para trás, para o capítulo 11, e ver aquela galeria da fé, tão grande número de testemunhas, e a gente ver o exemplo da vida deles e percorrer na nossa caminhada cristã, sem vacilar. Só que é interessante notar que ele diz assim, eu lerei de novo: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de duas coisas, de todo o peso e de todo pecado. Perceba que duas coisas podem ser um laço na nossa jornada, na nossa caminhada cristã, coisas que são pesadas, mas não são pecaminosas, e depois coisas que são pecado. Note que ele falou duas coisas aqui, de todo o peso e do pecado. Eu não estou falando das coisas pecaminosas, mas existem coisas que são peso em nossa vida, mas não são necessariamente coisas pecaminosas. Será que não é o seu gado que você tem valorizado na sua vida, que tem sido um peso para você? Perceba bem, isso não é coisa necessariamente pecaminosa, só que talvez tenha sido um peso na sua vida e você tem olhado para esse gado, valorizando ele em detrimento da vida espiritual da sua família. Isso tem te impedido, essa mochila pesada que você está carregando, tem te impedido de você caminhar na vida cristã e levar a sua família junto com você. Note se você não está levando um peso demasiado. Note também,
viver fora da vontade de Deus, o mundo vai trazer para você grandes oportunidades de crescimento. Só que essas oportunidades são apenas um laço. Assim como Amor estava trazendo para Jacó e a família de Jacó uma grande oportunidade deles crescerem na terra de Siquém, só que isso seria apenas um laço para Jacó e sua família viverem sempre fora da vontade de Deus. Uma terceira lição, meus irmãos, e a última que nós veremos aqui neste capítulo 34, é a influência que o cabeça do lar ele tem na sua família. Olha só, Jacó, ele era enganador. Esse era o significado do seu nome. Ele enganou Esaú, enganou seu pai Isaac, ele sempre foi um enganador. E note que os seus filhos também foram influenciados dessa maneira. Os filhos de Jacó também agora estavam aprendendo as artimanhas de seu pai. Assim como Jacó viveu uma vida enganando, seus filhos aprenderam a enganar também. Olha só o que diz o capítulo 34, versículos 13 a 15. Diz assim: Então, os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo, olha só, com engano, a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso não seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos, que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Meus irmãos, essas palavras de Levi e de Simeão, que eram irmãs de Diná, eram palavras enganosas, porque eles tinham um plano para acabar com aquelas pessoas, os habitantes de Siquém, como uma vingança daquilo que eles fizeram com a sua irmã de Diná. E olha só o que eles fizeram. Diz assim os versículos 24 a 26. E deram ouvidos a Amor e a Siquém seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também a fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná na casa de Siquém e saíram. Olha só, meus irmãos, a influência que o cabeça da casa traz para a sua família, traz para os seus filhos. Jacó viveu uma vida como um enganador, aquele que confiava na carne, aquele que enganava as outras pessoas. E o que aconteceu? Seus filhos seguiram o mesmo exemplo. Aqui nós vemos Levi e Simeão, eles enganando também as pessoas dessa cidade. Assim como o pai é, os filhos serão reflexos das atitudes que o pai leva. Só que isso não agradou o coração de Jacó. O que os seus filhos fizeram o machucaram grandemente. Olha só o que diz o versículo 30. Fala assim: Então disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me afligiste e me fizeste odiosos entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e a minha casa. Olha só, daí Jacó chega para os seus filhos e fala: o que vocês fizeram não foi bom. Agora nós ganhamos vários inimigos, porque vocês estão aqui fazendo coisas que não devem ser feitas. Mas note, meus irmãos, que esses filhos deles, Simeão e Levi, estavam seguindo o exemplo da vida de Jacó. Assim como Jacó foi enganador, os seus filhos aprenderam os mesmos passos. E aqui, meus irmãos, nós vemos que viver fora da vontade de Deus traz consequências desastrosas para a nossa vida. Olhe para a vida de Jacó. Era para ele ter ido para Betel, mas ele ficou em Siquém. E ali ele viveu em Siquém, fora da vontade de Deus, e isso trouxe grandes consequências desastrosas para a sua família, para a sua filha também. Porque Diná foi abusada. Olha só, viveu fora da vontade de Deus. Jacó viveu fora da vontade de Deus. E o que aconteceu? Diná foi abusada. E o que aconteceu mais com a sua família também? Simeão e Levi agiram com engano. Eles seguiram o exemplo do seu pai. E aí também nós vemos que Jacó, por causa disso, ele ganhou uma grande dor no seu coração. O capítulo 34, meus irmãos de Gênesis, é um capítulo triste na história da vida de Jacó. Meus irmãos, será que você não tem levantado um altar em Siquém
e tem se acomodado ali? Será que você não está vivendo fora da vontade de Deus? Mas como Jacó fez, levantou um altar para ali camuflar a sua má decisão? Note se você não está valorizando algo em sua vida. Jacó estava valorizando o seu gado, só que ele acabou esquecendo da sua família. Note se na sua vida você não está valorizando alguma coisa e está se esquecendo da vida espiritual da sua família, da sua vida espiritual. Como está a sua comunhão com Deus? Perceba se você não está valorizando coisas que são passageiras e se esquecendo da vida espiritual da sua família. Deus, ele ainda deu uma segunda chance para Jacó. Olha só o capítulo 35, o versículo 1, diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Deus aparece para Jacó, dá uma segunda oportunidade para ele voltar no centro da vontade de Deus. Mas isso nós veremos numa próxima live, o capítulo 35. Mas Deus, nós vemos que ele é um Deus de segundas oportunidades e Deus de segunda chance. Você está vivendo afastado da vontade de Deus? Deus, ele te dá uma chance para você sair do seu local, que é Siquém, e ir para o local que Deus quer, que é Betel. Deus, ele te dá essa oportunidade. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, seu Deus, por esse tempo que nós passamos aqui. Obrigado pelas lições preciosas que a sua palavra ela traz para as nossas vidas. Que o Senhor esteja nos abençoando para que possamos, seu Deus, viver no centro da sua vontade, que não venhamos ser pessoas desobedientes ao Senhor, que não venhamos a valorizar o gado que nós temos em nossa vida, mas que possamos, seu Deus, valorizar ao Senhor, valorizar a vida espiritual de nossa família. Que o Senhor nos ajude, seu Deus, a nos atentarmos para isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus esteja abençoando a cada um e que os irmãos continuem nos acompanhando em nossos próximos estudos.